Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente entrar no tema de hoje, alguns recadinhos importantes. Agora o Sapa Justa tem episódios exclusivos para as pessoas apoiadoras. E se você já apoia, assim como Isabela, Débora, Josiane, Fernando, Paula, Lilian, Renata, Carolina, Érica, Alice, Luciene, Letícia, Karina, Natália, Cutiele, Lívia, Júlia, Karina, Aline, Larissa, Natália, Franciele, Bianca, Medianeira, Ana Clara, meu muito obrigada. O Sapa Justa é 100% mantido pelo apoio das pessoas que nos escutam. Se você tem interesse e pode apoiar financeiramente, considere apoiar esse projeto. Outra forma de apoiar o podcast também é passar na nossa lojinha. O link para o Apoia-se, o link para apoiar, todos os links que eu cito aqui nesse episódio, você encontra nas nossas redes sociais, que em todo lugar é @sapajusta. Agora vamos ao episódio. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha sobre cabelo, e o papo que a gente estava tendo lembrou muito uma outra conversa que tinha rolado há um tempo atrás no grupo de Telegram do Sapa Justa. Aí, conversando com essa minha amiga, eu falei, nossa, é um assunto que tem tanto potencial e que eu não vejo muito as pessoas falando exatamente do jeito que a gente estava comentando e tal. Aí eu pensei, por que não transformar isso num episódio? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem gente que corta o cabelo para mudar de fase, tem gente que corta o cabelo para se ver de outro jeito, e tem gente que corta o cabelo porque não aguenta mais carregar o cabelo de outros na sua própria cabeça. Pelo menos foi isso que eu senti ao receber os relatos que a gente vai ouvir aqui hoje no episódio. Eu pedi para algumas amigas e ouvintes falarem sobre o seu cabelo, o que o cabelo representa para elas, sobre o medo de mudar, cortar, os seus processos, o que o cabelo diz sobre você. Vamos começar ouvindo o áudio da Ana Clara. A primeira vez que eu cortei meu cabelo curto, que sempre foi longo, assim, acho que na infância, em alguns momentos, eu tive cabelo curto, mas na grande maioria da minha vida, o cabelo foi sempre longo. Foi depois de um término, eu sou uma mulher bi, e eu namorava com um cara, e esse término foi bem, assim, decisivo. Cortei o cabelo pra realmente ser, tipo, o Alceu Valença tem uma música que fala Tesouros do Desejo, que é sobre uma ex-namorada que termina com ele, e quando ele a revê, ela tá com o cabelo cortado e ele fala, bom, não tem mais chance mesmo. Eu acho que foi bem nessa pegada, assim, de começar uma vida nova. Mas aí, recentemente, há uns 2 anos, eu cortei de novo o cabelo, mais por uma tentativa mesmo de me aproximar da minha identidade bi. Porque como eu tô num relacionamento com um homem, é muito fácil, né, eu passar por uma mulher hétero. E isso me incomoda bastante. É claro que eu sei de todos os privilégios também de não sofrer homofobia, né, quando eu tô num restaurante, quando eu tô numa praia, quando eu tô em qualquer lugar com meu parceiro, mas para mim é muito importante eu estar ali representada e não passar por mulher hétero. Isso é algo que, principalmente nos últimos anos, tem me incomodado bastante. Eu fiz o corte, mas dessa vez com uma visagista que conseguiu entender e captar um pouco do que eu estava buscando. E é impressionante, assim, a força, de autoconfiança, de poder, de presença, né, que me trouxe esse novo corte de cabelo. E é muito engraçado porque quando eu cortei, eu fiquei com muita vontade, inclusive, de tosar tudo, tipo assim, de passar a máquina e falar, foda-se, é isso. Mas não chegou nesse momento. Como eu cortei em BH, a cabeleireira foi até meio conservadora. Ela falou assim: bom, vamos cortar até aqui. Eu falei: não, eu quero cortar mais. Pode ir na fé. Pode cortar mesmo. E ela ficou um pouco assustada e me falou que quisera ela todas as clientes tivessem esse tipo de coragem, assim, porque muitas vezes elas ficam muito chocada, assim, que tem muito cuidado,
especialmente se elas estão num relacionamento, especialmente se esse relacionamento é hétero. E inclusive isso eu passei. As pessoas me perguntavam, mas seu marido deixou? Mas você perguntou? Umas coisas assim absurdas, que pra mim não faziam sentido nenhum. Tipo, o meu corpo, eu ter que perguntar pra uma outra pessoa, eu sendo uma mulher adulta, se eu precisar de algum tipo de aval. Então, assim, foi uma experiência libertadora. Como eu moro fora do Brasil e só corto o cabelo em Belo Horizonte, eu passo apertado, querendo sempre cortar o mais curto possível para ficar mais tempo com o corte. Vai me incomodando a partir, assim, da nuca. E acho que é algo também que eu tenho. Nossa, depois desse corte de cabelo curto, eu já comecei. Eu recebi também muitas. Foi muito afirmativo. Não sei se é de validação, assim, sabe? Muitas pessoas viraram pra mim e falaram assim: cara, parece que esse era o seu cabelo sempre. Essa era a sua identidade sempre. Estava escondida em algum lugar debaixo desse cabelo. Já tive em festa, eu lembro de estar num tranquilo em BH e o bombeiro que estava fazendo a segurança falou assim: olha, com todo respeito, mas seu cabelo ficou muito bom e não sei o quê. E não foi uma cantada nem nada. O cara simplesmente achou realmente que o meu corte combinava comigo. Tem uma vibe meio, sei lá, anos 70 ou até antes disso, não sei. Enfim, cabelo realmente é poder. Eu acho que é o seu lugar de se mostrar no mundo. É meio que uma moldura, né, para o seu rosto. E eu fico muito feliz de ter encontrado um corte que faz sentido para mim. E digo que talvez ainda um dia passarei a máquina. Veremos. Eu gosto do áudio da Ana porque quem nunca, né, cortou um cabelo depois de um término? Quem nunca fez uma mudança depois de um término? Esse é um clássico, né? Ela traz o tipo de libertação dupla. Sair de um relacionamento, se afirmar como se é. Eu recebi vários depoimentos que tem essa linha. Acho que vocês vão ouvir outros que também seguem um pouco isso. Mas o cabelo como divisor de fases, né? Um jeito de dizer que agora você se pertence. Deveria ser sempre, né? Mas eu acho que quando a gente tem esses momentos de ruptura, isso fica um pouco mais claro pra gente. E outra coisa que me indigna é que no relato de uma pessoa bissexual, como é da casa da Ana, ela contando que como as pessoas ainda perguntam se um marido deixou ela cortar cabelo, né? Tem gente que ainda pergunta isso para uma mulher adulta. Uma mulher adulta precisa o aval. É claro que a gente vai falar que abortar, quanto mudar o cabelo, impacta a percepção dos outros sobre a gente. Só que existe uma coisa muito forte que às vezes você está ligada ou aos seus pais, sua mãe, seu pai, de permissão de cabelo, então talvez até isso seja mais forte quando você é criança, o que também acho que é uma bobagem, por que que a criança não pode ter o cabelo do jeito que ela quer? Tem que ser a permissão da mãe, mas é outro papo, mas digamos que ainda os pais são responsáveis. Eu, inclusive, já conheci gente que não muda o cabelo até hoje por conta da mãe, do pai, que aí já vale um episódio à parte sobre se libertar da aprovação de seus pais, você vai virar outra pessoa, vai viver de outra forma. Mas enfim, quis começar com o áudio da Ana, porque traz um pouco do que a gente vai conversar aqui, que é sobre, no olhar da sociedade, o nosso corpo não é nosso, né? Completamente nunca é nosso. E no caso específico aqui, já começa pela ponta do fio, já começa no cabelo. E outro ponto que ela traz, que eu acho muito interessante, é que cabelo define sexualidade? De forma alguma, né, gente? A sexualidade você pode ser a que for, um cabelo que for. Mas pode ser, sim, um mecanismo, uma forma de você se sentir melhor, de você entender como você quer ser vista na sociedade. E é um artifício muito interessante. Claro que não o único, mas é um artifício muito interessante. Agora, vamos ouvir o áudio da Ruth. Meu cabelo é crespo, cacheado, e a vida toda eu sempre tive dificuldade de lidar com ele, tanto com criança, adolescente, na vida adulta. Minha mãe não sabia cuidar direito também, então eu sempre aquele problema de: "Ai, como que arruma?". Era muito diferente das minhas amigas, das pessoas que eu convivia, e tinha críticas, assim, dentro de casa, da forma do cabelo vindo do meu pai. E eu tive uma abscesso quando eu era criança, eu acho que
Então, desde os 2 anos de idade, meu cabelo já cresceu com outra textura e que era muito diferente das minhas irmãs, da minha mãe, inclusive. Então, sempre foi uma questão. Então, ali na adolescência, eu comecei a alisar, usava aqueles alisantes fedido pra caramba. E aí depois veio aquela coisa da escova de formol. Então, eu passei muito tempo usando aquilo. Mas eu nunca gostei. O primeiro dia mesmo que eu alisava o cabelo, que geralmente a pessoa ama, né? Porque a raiz tá super baixa, eu odiava, porque eu olhava no espelho e falava, velho, isso não é meu cabelo. Mas enfim, era o que tinha e era prático na vida adulta para arrumar e tal. Eu tinha um cabelo grande. Aí depois, foi exatamente depois que eu me descobri sapatão, que eu falei assim, uai, por que não? Nunca gostei do meu cabelo grande. Só tenho cabelo grande porque foi assim que foi ensinado que mulher tem, né, mulher tem que ter o cabelo grande. Eu queria cortar ele assim no ombro. Só que pra tirar a química, né? Mas aí quando chegou, fui na cabeleireira no sábado, ela cortou assim no pescoço. Só que na hora que ele secou, ele ficou todo pra cima. Ficou muito feio, muito feio, muito feio. Por causa da química e tal. Aí no domingo, eu voltei lá, falei assim, falei com a cabeleireira, pode cortar curto mesmo, que eu não vou conseguir arrumar ele dessa forma. Ela cortou curto. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu ter cortado daquele jeito pra eu não ter gostado e cortado mais curto. Eu tenho uma foto do dia que eu cortei o cabelo e eu sempre falo que é o dia que eu me reconheci, assim, que eu olhei no espelho e falei assim, "E agora sou eu." E desde então, tipo, já tive o cabelo um pouco mais alto e tal, mas sempre curto. Pô, eu me reconheci mesmo. É uma foto que eu falo assim, que não é uma foto de boa qualidade, mas é a melhor foto, assim, que eu já tirei, porque é até uma selfie, inclusive, eu não sei tirar selfie, mas porque foi o dia que eu reconheci, que eu olhei no espelho e meio que naquele momento eu entendi assim, nada e nenhuma crítica sobre meu cabelo agora vai me afetar, porque eu tô gostando dele. E antes eu não gostava, né? Era para cumprir um padrão e as expectativas da sociedade, enfim. E sou muito feliz com meu cabelo curto. Não sei se eu vou ter o cabelo grande algum dia, mas foi cortando meu cabelo que eu comecei a realmente entender quem eu era. Tipo, não só na sexualidade, mas assim, da forma que eu gosto de arrumar, da forma que eu gosto de estar com ele. Enfim, depois eu comecei a cortar mais cortes com máquina, e, enfim, o céu é o limite e eu sou muito feliz com esse processo de ter acontecido na minha vida e eu não ter demorado mais tanto tempo para ter feito isso. Eu fiz isso com, sei lá, uns 25 anos, ou não, 25 não, foi tarde, inclusive, acho que foi com uns 26, 27. Mas é isso. Eu já vou ter que começar pelo clichê. Nunca é tarde pra gente ser quem a gente é. Mas o que eu gosto do relato da Ruth, que não é incomum nos demais relatos e outros relatos de pessoas que já falaram comigo, é desse momento de renascer ou se reconhecer depois do corte. A Ruth fala de uma foto, a foto do dia que ela cortou o cabelo, e ela diz que foi naquela foto, naquele dia, aquele momento que ela se reconhece, né? Ela fala, essa sou eu. Cara, isso chega a me arrepiar. Porque quantos anos a gente passa olhando pro espelho sem se reconhecer de verdade? É sobre se enxergar inteira, sem aquele filtro, que é o filtro do que as pessoas esperam da gente. Agora vamos ouvir o áudio da Paula. Bom, sobre cabelo, eu sempre gostei muito de mexer no meu cabelo. Acho que isso tem a ver um pouco com uma herança da minha mãe, que sempre foi vaidosa e tudo mais. Mas é importante, assim, situar que mexer no cabelo nem sempre foi para afirmar meu estilo, minha sexualidade. Porque, né, eu sou negra, sou filha de uma mãe negra, né, que precisava se submeter, né, a vários tratamentos dolorosos, né, desgastantes para poder deixar o cabelo, né, naquela aparência que as pessoas achavam que seria a mais apresentável, né. Então eu acho que eu só fui me desvincular dessa lógica um pouco quando eu estava ali na faixa dos 15, 16 anos, que foi quando eu entendi que eu não era hétero, né. Nesse momento, mexer no cabelo teve uma questão importante, teve um papel importante, porque aquilo estava fazendo parte de uma experimentação, né, de não me adequar às normas, né, que são esperadas de mulheres e tudo mais. Então, do mesmo jeito que eu estava usando um cabelo mais curto, né, um corte que talvez as pessoas pudessem classificar como mais masculino, eu também estava usando roupas que eram mais largas, mais folgadas, tudo isso no contexto de Brasília, né, que é a cidade que eu cresci e onde eu moro atualmente. Mas eu acho que uma coisa importante dizer é que essa minha relação, né, com
esse tipo de estilo, ela não é linear. Primeiro porque não é que eu rejeite, né, as performances, né, os adereços que são considerados femininos. Eu gosto de alternar, mas quando eu morei no Rio de Janeiro, por exemplo, eu senti que eu precisava colocar a minha parte mais masculina dentro do armário, porque o Rio é um estado muito violento contra pessoas negras e particularmente contra homens negros. Então, parecer um menino preto, assim, era muito perigoso, né? Assim, eles são as maiores vítimas da polícia. Muitos morrem antes dos 30 anos. E na época que eu estava morando no Rio, eu estava exatamente um pouco antes dos 30. E aí isso virou uma preocupação, né? Assim, não vou te dizer que eu não gostava da aparência que eu tinha no Rio. Eu fui muito feliz no Rio. Quero voltar para lá, mas de certa forma eu tive que colocar essa minha masculinidade no armário, porque não era seguro, né? Não era seguro pensando na polícia, pensando no cidadão de bem. E a gente sabe que essas coisas assim não tem muito classe social, né? Então não adiantava, né? Eu ter nível superior, ter um mestrado, ter um trabalho fixo, assim, não importa, né? Se você é negro, você é uma ameaça, né? Não importa o quão bem formado, quanto de dinheiro você tenha. Então é isso, assim. Eu acho que hoje o cabelo continua sendo importante. Agora, por exemplo, né, eu tô morando em Brasília, voltei a usar ele mais curto, até porque eu sou muito calorenta, então, e tenho uma vida muito corrida. Então, eu preciso que seja prático, né? Mas, possivelmente, assim, agora que virar o ano, né, tiver o recesso, eu vou voltar para um estilo um pouco mais feminino. Até porque também fevereiro tem carnaval, eu sempre passo carnaval no Rio, e aí lá no Rio eu acabo optando por ter uma aparência um pouco mais feminina. O áudio da Paula é muito sobre ser uma pessoa negra com expressão de gênero não normativa nesse nosso Brasil. Eu acho interessante como que ela sente o corpo, e por consequência do assunto que a gente levanta aqui, o cabelo, como a forma que ela se apresenta, não só no mundo, como geograficamente. O cabelo é geográfico. E como o que faz ela se sentir confortável não é, na verdade, identificar com algo que é mais dito masculino ou algo que é mais dito feminino. É talvez a época do ano, como ela diz, carnaval, a localidade, como ela citou a diferença para ela em Brasília e no Rio. Então são outros fatores, claro que infelizmente enraizados com esse racismo violento, mas eu acho interessante o relato dela, porque penso que é muito potente pensar nisso, né? Como o cabelo também pode ser e é parte de uma estratégia, às vezes, de sobrevivência. Até um relato que a gente escuta bastante de homens trans negros, né? Essa diferença de que você agora vira um alvo da polícia. Agora vamos pro áudio da Lohane. Bom, eu sempre tive uma relação muito difícil com o meu cabelo, desde pequenininha, porque por dois motivos. O primeiro, porque eu sempre fui uma menininha, hoje fala-se em Sfen, né? Mas na época Maria é homem, então eu associava o cabelo solto, o cabelo no rosto, assim, aquela coisa do charme feminino. E eu não me identificava com isso, né? Não me identificava com as roupas, não me identificava com as brincadeiras ditas de meninas, não me identificava com a forma de que era cobrada, né? De sentar, de me relacionar com as outras crianças. Então, um é esse motivo, então eu atribuía o cabelo à figura feminina, e o outro motivo é que o meu cabelo é crespo, né? Então eu sofri de racismo, né? Então, na minha infância, o meu apelido era Choque, e o reflexo disso, do meu cabelo, né, ter muito frizz, que foi o reflexo disso foi na minha adolescência, onde eu prendia. Então, assim, desde nova, desde criança, eu andava com o cabelo preso para que o meu cabelo não ficasse esvoaçado, não tivesse volume. E aí, na minha adolescência, eu passei a não deixar nenhum fio de cabelo em pé. Então, usava muito gel e penteava o meu cabelo com escova de lavar roupa. Passava assim ele para trás, prendia ele no rabo de cavalo.
para que nenhum fio ficasse fora do lugar. E aí eu comecei a ter entradas, né, assim, a ficar mulher calva, né, de tanto que eu puxava, assim, meu cabelo para trás. E aí eu lembro que por volta, assim, dos meus 15, 16 anos, eu me apaixonei por uma amiga e ela falava para mim que eu precisava soltar o meu cabelo, que eu ia ficar muito bonita. E aí eu fiz essa solicitação dela, né? Eu fui para o salão, alisei meu cabelo. E não somente dela, mas na verdade, assim, da minha família também, porque a minha irmã já alisava o cabelo há muitos anos, e todo mundo falava para mim que eu tinha que prender o cabelo, que eu tinha que alisar o cabelo. E aí, quando eu me apaixono, minha primeira paixão, assim, avassaladora da minha adolescência, eu vou pro salão, aliso o cabelo, porque até então meu cabelo não era alisado, eu só usava ele cacheado mesmo, mas preso, né? E aí eu chego assim na escola, né, assim, animada pra ver ela, porque eu tava toda lisa, tava com o cabelo solto, não sei o quê. E aí ela vira pra mim e fala assim: "Ah, eu prefiro você de cabelo cacheado". Depois, olha pra você ver, depois de eu ter alisado, passado salon line no cabelo, cara. Foi muita frustração, da minha história, muita frustrações com o cabelo, né? E aí, depois disso, eu voltei, né? Deixei meu cabelo voltar ao natural e voltei com ele a ficar preso. Só que aí, a partir assim, dos 16 anos, 17, eu comecei a ficar insatisfeita com a minha imagem. Estava me entendendo, né, assim, ainda estava no processo de me entender enquanto mulher lésbica, e estava insatisfeita com o meu cabelo, porém eu não tinha coragem de mudar o meu cabelo, porque eu tinha medo das reações das pessoas na escola. E aí foi muito sofrido para mim, porque ao mesmo tempo que eu queria fazer essa mudança do meu visual, eu não tinha coragem, eu não tinha motivação, eu tinha receio, eu tinha medo de ser zoada, eu tinha medo de ser criticada. E aí, então, quando eu me formo na escola, no ensino médio, eu tenho a coragem de usar o meu cabelo black. E aí eu vou pro salão, corto meu cabelo e começo a usar ele black. E aí tive reações negativas também nas ruas, na minha família. Porém, eu não tinha que lidar com ninguém já mais da minha escola, né? Ali com a minha turma, com o meu grupo, assim, que eu sabia que eu sofreria bullying na escola. E aí eu fui me entendendo, né? Assim, fui fortalecendo esse lado meu de construir a minha imagem, de construir minimamente, assim, um pouquinho de quem eu era, né, na época. E aí eu não tinha referência de famoso, né, como é hoje, assim, como a gente tem tanto assim, faça seu cabelo, passa tal produto, seu cabelo vai ficar assim, o cacho vai ficar assim assado. E aí foi muito difícil pra mim, porque eu fui construindo meio que sozinha, assim, no limbo, sabe? E depois fiz trança no meu cabelo, que aí também eu fui zoada novamente, né, assim, mais um episódio de racismo. E depois eu chego na minha imagem que é hoje de cabelo de careca, né, de ser careca. E aí o meu processo de ser careca foi numa promessa que eu fiz. A minha irmã estava grávida e ela pegou chikungunya. E eu fiz uma promessa, eu tenho muita fé, não sou religiosa, mas eu tenho muita fé em Deus. Então eu fiz essa promessa assim de que se desse tudo certo na gravidez, né? Se meu sobrinho não nascesse com nenhuma sequela, eu ia raspar o meu cabelo e ia doar para uma ONG que faz perucas para mulheres com câncer, né? Enfim. E aí eu fiz isso em 2019. E aí, quando eu raspo o meu cabelo, que eu me olho no espelho no salão, eu falei, caralho, como eu sou gata, como eu sou linda. E aí veio, assim, o feminino em mim muito forte. Hoje eu me sinto super feminina, hoje eu me sinto muito mais bonita, hoje a minha autoestima é muito elevada. Você me conhece um pouquinho, acho que você já percebeu, né? Então, basicamente, assim, fazendo um apanhado, um resumão mesmo de tudo, é isso, assim. Hoje eu não me vejo mais tendo
cabelo grande, tendo o meu black de volta. Eu me vejo careca para sempre, assim. Aí eu vou brincando um pouquinho, né? Numa máquina assim, da 0 até a máquina 4, mais ou menos, o pente 4 da máquina. Que aí eu dou uma platinada de vez em quando. Eu faço um corte mais marcado, assim, né? Mas não cabelo grande, assim, eu não me vejo nunca mais. Esse eu já vou ter que começar comentando pelo final, porque realmente, amiga, você tem uma autoestima que dá pra perceber. Isso é uma coisa muito boa, porque eu sinto que a sua autoestima é contagiante. Você tem uma autoestima que faz a gente querer ter um pouquinho mais de autoestima quando tá perto de você. Isso é precioso demais. O seu relato, que é pessoal, que tem racismo, descoberta, depressão, a, essa pataquada da sua crush, que quer de um jeito, quer de outro. Mas eu imagino que muita gente que está escutando aqui vai se identificar demais com o que você relatou. E com o cabelo raspado, curto, longo, o que for, eu desejo a quem estiver escutando que encontre essa autoestima boa que a Lohane tem. E superar, e não mudar mais cabelo por crush nenhuma. E quando a gente descobre o que é nosso, o que faz sentido pra gente, é um caminho sem volta, isso não se perde. E eu acho sensacional isso que ela relata, de quando ela raspa, ela encontra o feminino. Não é um depoimento incomum. A gente vai escutar aqui em outros áudios um pouco disso também. Eu acho isso fascinante. Será que tem alguma antropóloga ou uma pessoa estudiosa que já fez algum estudo sobre isso? Eu acho isso tão interessante, a gente encontrar um feminino que é nosso, que não é o que é imposto. Cara, isso é mágico. E aproveitando, eu queria puxar um relato da Lari, que não mandou áudio, mas mandou um texto lá no grupo. Ela fala que ela não teve muita questão com corte, tamanho de cabelo, nunca foi uma questão para ela. Mas ela fala um pouquinho sobre transição capilar. Tem uma parte que ela fala assim: acho que a transição me tornou muito mais livre para não ter medo de chuva, livre do couro cabeludo queimado, livre de não ter que escovar todo final de semana, livre da progressiva, não sinto saudade nenhuma de alisar. E ela ainda complementa mandando um recado. Quem tem medo, eu diria que a vida é uma só. E às vezes aquela mudança que você tem tanto medo de fazer é justamente o que você precisa. Procure inspirações de tipo de rosto que combine com o seu e seja feliz. Mas é muito sobre isso, né? Não que eu queira, nem que a gente queira simplificar. É um medo que é multifatorial. Mas às vezes o que a gente precisa é só um impulso inicial para a gente chegar onde que a gente quer chegar mesmo. Um papo meio de coach aqui, né? Coach capilar. Mas essa questão da transição, eu passei também. Eu tenho cabelo ondulado para cacheado e eu fui parte da ditadura do liso. E, nossa, eu também não me reconheço mais naquela imagem. Não sinto saudade de alisar nenhuma. É uma trabalheira sem fim, assim como a Lari disse. Mas também teve alguns comentários que eu acho relevante fazer aqui, que tem gente que faz a transição capilar e não gosta. Tem gente que corta o cabelo e não se reconhece. Teve gente que me mandou mensagem falando: ah, eu cortei o cabelo porque eu achei que lésbico deveria ser assim. Gente, não tem que ser nada de. Ninguém tem que ser de algum jeito. Você pode fazer e não gostar, você pode fazer e amar. É uma aposta, assim, não dá pra saber, porque é só se vendo. O ponto que talvez a gente pode levantar nesse episódio é sempre o conforto. Porque às vezes a gente acha que está confortável com o visual só porque aquele é o padrão, só porque tem muita coisa nos dizendo que é assim que a gente deveria ser. E experimentar é um jeito de descobrir o que é real para você. E como a Lari disse, a vida é uma só. A parte que a gente pode experimentar é aqui e agora. Mas vamos ouvir mais um áudio. Cortar meu cabelo curto pela primeira vez foi uma coisa absolutamente reveladora, assim, para mim, de muitas coisas, de muitas camadas. Foi revelador de mim para mim mesma, um processo comigo mesma. Eu me vi sob uma nova ótica. Na verdade, não posso nem dizer que é uma nova ótica. A sensação que eu tive, como se eu estivesse me vendo pela primeira vez, assim, me reconhecendo ali, como se eu tivesse finalmente chegado onde eu queria estar, chegado na pessoa que eu queria ser. Claro que essa meta, né, esse marco muda, né, anda para frente o tempo todo e a gente está sempre tentando ali
nos tornar quem a gente é. Mas esse foi uma coisa muito forte para mim, assim, me ver pela primeira vez de uma forma que eu me senti 100% eu. Eu tinha passado por uma fase muito difícil recentemente, passei por um luto complicado, descobri minha sexualidade nesse tornado de coisas que eu estava vivendo na minha vida pessoal. E cortar meu cabelo curto não foi uma consequência da descoberta da minha sexualidade. Eu não acho que mulheres lésbicas não podem ser femininas, não tem nada a ver com isso. Foi uma coisa que andou em paralelo, assim, no meu momento de mudar as coisas, de tentar entender novos caminhos, de tentar me sentir mais confortável comigo mesma. E eu sempre gostei de mudança, nunca fui apegada a cabelo. Tive cabelo grande, cabelo curto no ombro, no queixo, mas sempre de um cabelo, podemos dizer, considerado mais feminino, assim. Mas nunca tive muito apego. Não fazia cortes, não ia no salão, não fazia nada. Ainda tô percebendo isso agora, inclusive, que eu acho que ter cortado meu cabelo e depois raspado meu cabelo na máquina 1 me fez ser muito mais interessada pelo meu cabelo, eu acho, de alguma maneira. Mas quando eu cortei curto pela primeira vez, eu tive essa revelação da minha própria imagem, né, da minha própria jornada, e tive uma revelação de como eu passei a ser vista pelos outros, né? Assim, eu passei a chamar mais atenção de quem eu queria chamar atenção, eu acho. De outras mulheres. E o olhar masculino foi se perdendo. Eu fui perdendo essa atenção que os homens me davam até então na vida, o que, honestamente, é o maior benefício de todos, tá? Mulheres que não querem que homens olhem mais para vocês, raspem o cabelo. Vai ser o caminho mais curto. E eu me senti super linda. Eu me senti totalmente livre, eu acho, dessa responsabilidade feminina, social, construída, né, da gente ter uma certa imagem, se parecer de uma certa forma, quando anda na rua, quando existe no mundo, assim. Foi muito, muito, muito legal. E eu durei pouco com o cabelo curtinho. Eu cortei meu cabelo ali em setembro e em dezembro eu raspei. Inclusive, uma amiga raspou pra mim. Carol, maravilhosa, te amo, beijo. A gente raspou bem na virada do ano, assim, 31 de dezembro. E raspamos na máquina 2. E nossa, eu achei que não dava mais pra ficar melhor. E foi muito, muito, muito legal ter raspado meu cabelo. Quando a gente não tem. O cabelo é uma moldura, né? O cabelo, bem ou mal, ele acaba sendo uma moldura, uma forma de expressão também, várias coisas, enfim, que eu não vou entrar nessa seara. Mas sem essa moldura, sem esse acessório, sem essa roupa da cabeça, tô dando uma viajada. Sem o cabelo, só tem a sua cara. Cara, isso me deixou eu me senti tão fodona. Eu só tenho a minha cara. Eu tenho essa cara. É isso que eu tenho pra te dar. Eu não tenho cabelo. Eu não tenho nada a mais. É apenas isso aqui. Se você quer, é isso. Se não quer, adeus. Eu tô bem. Eu nunca me senti tão bonita. Eu nunca me senti tão fodona, tão potente, tão capaz, e ao mesmo tempo tô nem aí pro que estão pensando de mim. Tô nem aí pra nada. Foi uma coisa tão transformadora nesse sentido, tão libertadora, e não por causa de exatamente um padrão de beleza, assim, mas por causa do tipo, é isso, uma coisa que eu sempre pirei muito, sempre pensei muito, ao longo da minha vida, da minha vida adulta, foi como eu preciso conseguir desvincular o meu valor da minha beleza, assim, eu preciso conseguir desconstruir a beleza como algo afirmativo, como algo é mais além de falar todo mundo é bonito, toda beleza importa, é mais além, é ir mais além disso, é falar, eu não me importo de ser bonita ou não. Eu não me importo com o conceito da beleza, com a pecha da beleza, com o rótulo da beleza, independentemente do discurso ser todas
todos os jeitos são bonitos. É tipo, eu não quero saber. Eu me despi completamente dessa necessidade, dessa noção, dessa ideia de a beleza precisa existir, precisa ser vista, precisa ser entendida por independentemente da cara que você tem. Eu apenas quis existir. Essa é a minha cara. E pronto. E raspar o cabelo foi foda. Tanto que eu fiquei mais de um ano sustentando esse look da cabeça raspada. Deixei o cabelo crescer, crescer assim. Nunca mais deixei meu cabelo grande, mas deixei ele um pouco maior. Mas de vez em quando voltava para esse ritual, que é bem ritualístico, tá? É super ritualístico raspar o cabelo, por mais místico que isso pareça. Tem uma coisa muito poderosa em passar uma máquina na sua cabeça e arrancar essa moldura e olhar no espelho e ser só aquela cara. É muito foda. Você vai encontrando outros jeitos, outras possibilidades, outros caminhos dentro, outras formas de se expressar, outras formas de se sentir, outros gestos, né? Porque o cabelo acho que afeta muito o nosso gestual, assim, especialmente no mundo patriarcal, né? Que a gente vive e a gente aprende a performar a feminilidade no flerte, na conversa com alguém, mexendo no cabelo, jogando cabelo para um lado, para o outro, faz parte da dança, né? E não existe isso mais, não tem o que fazer, você não tem o que fazer com as mãos ali no seu cabelo. Não tem como esconder a sua pele, os seus olhos, não tem como fazer nada, você está 100% exposta. Contraditoriamente, isso me deixou muito menos vulnerável, muito menos, me deixou muito menos vulnerável, muito menos exposta e me deixou muito mais protegida. Isso é doido, né? Não ter a, a- não ter o cabelo, não ter essa proteção estética, não ter essa armadura, me deixou, na verdade, muito mais forte, muito mais disposta, sei lá. Mas é isso. Ter cortado o cabelo me fez ser mais vista por outras mulheres, que se relacionam com mulheres, o que foi super interessante para mim perceber, porque eu achava que eu nunca seria uma pessoa paquerável e interessante para o olhar feminino, por ter passado por uma socialização heterossexual e ter vivido essa vida. E de repente eu me senti vista, assim, por mim mesma, especialmente. Isso foi muito foda. Quem tiver aí ouvindo esse episódio, a fim de cortar o cabelo, de raspar o cabelo, pelo menos uma vez, eu recomendo essa experiência para todas as pessoas que foram socializadas femininas, socializadas como mulheres. Raspem o cabelo. Pelo menos uma vez na vida. Depois compra uma peruca, depois deixa crescer, tá tudo certo. Mas vivam essa experiência. Sapatão ou não, eu acho muito foda. É um aprendizado sobre a gente que eu não teria, eu acho, de outra maneira, assim. E hoje me sinto muito mais bonita, inclusive. Me acho bonita vendo fotos antigas de cabelo comprido, de cabelo, qualquer cabelo. Mas eu acho que eu só tenho essa visão porque eu vivi só com a minha cara por muito tempo, aprendendo a me enxergar sem o cabelo. O que eu acho interessante no Auge da Bela é que não é como se ela estivesse se vendo de uma nova forma, é como se estivesse se vendo pela primeira vez. Eu acho muito impactante essa parte da fala dela. Que é o que a gente está falando um pouquinho, né? Que é finalmente chegar onde você queria estar, ser a pessoa que você quer ser. E às vezes você nem saberia que você queria ser essa pessoa. Eu gosto muito da provocação que ela traz, né? O conceito que ela traz dela se desapegar dessa questão de ser bonita, apesar de estar se sentindo mais bonita com cabelo curto, com cabelo raspado. Mas quando a gente vê os depoimentos, conversa com outras pessoas, a gente percebe que essas questões do cabelo, muitas das vezes, vêm lá da nossa infância. É meio bizarro
você querer isso ser passado de gerações e gerações, de que uma criança tem um cabelo alinhado, um cabelo de tal forma, que a criança tem que performar uma beleza. E o que ela diz, a gente que foi socializado como mulheres, todas as pessoas que foram socializadas como mulheres, a gente passa muito sobre isso, porque, gente, como é bizarro uma criança ter que ser bonita. A criança não tem que ser bonita, a criança não tem que ser nada. Inclusive, me lembrou alguns vídeos que eu tenho visto no TikTok, nas redes sociais, que é as pessoas fazendo, tipo, um glow up. E essa trend, elas pegam umas fotos de quando elas eram crianças e postam umas fotos delas atuais, agora sendo pessoas adultas, falando: olha como é que ela é feia, ou ninguém queria beijar essa fulana, e a pessoa aparece com uma foto com ela está bonitona e tal. E um comentário que me pegou muito, infelizmente não vou saber dar crédito a essa pessoa, mas saiba que esse comentário ficou preso na minha mente, que a pessoa comenta nesses vídeos de glow up falando: moça, tipo, você não era feia, você era uma criança, você não tinha que ser bonita. Criança não tem que ser bonita. Criança não tem que estar dentro do estereótipo de beleza que as pessoas. Ninguém deveria estar, mas criança muito menos. Uma criança não tem que ser atraente, não. Isso é bizarro. Por isso que eu acho muito interessante um pouco do que a Bela fala de essa jornada de ter cortado o cabelo dela também foi uma jornada interessante dela desvincular isso que a gente aprende, que nos é imposto, que o nosso valor, que uma mulher só tem valor perante a beleza, né? Perante aos padrões de beleza. Eu acredito muito que quando a gente se abre para se entender, nem que seja um pedacinho, nem que seja sobre cabelo, a gente começa a conseguir nos ver com mais clareza. Por isso que eu acho que sim, muitas das vezes a quebra de expectativa com o cabelo pode estar ligada à nossa jornada com a sexualidade. Porque a gente sendo LGBT, a gente já não é o que a sociedade já espera para o padrão. Por mais que se você pode tentar ser LGBT mais padrão possível, ainda não vai estar dentro do padrão principal, que é a heterossexunormatividade. E quando a gente rompe um pedaço, a gente começa a ver outros espectros. Então, por que não romper com outras coisas que nos atravessam? Eu acho que isso faz muito sentido. Apesar de não ser norma, apesar de não ser o cabelo exatamente relacionado com a sua sexualidade, é um caminho também. Nunca vai ter um modelo específico, um molde específico de ser LGBT, de ser lésbica, de ser bi. Não tem, não vai ter. Isso é bom que não tenha, é ótimo que não tenha. Mas quando a gente rompe com um padrão, a gente está aberto, a gente está aberta a entender outros padrões que a gente deseja ou não romper também. Agora vamos escutar o áudio da Rafaela. O meu processo de corte de cabelo, ele foi um dos pontos de virada, assim, na minha vida, igual foi quando eu descobri minha sexualidade. Eu descobri minha sexualidade por volta dos 29, 30 anos, então muita gente considera tardio isso, né? E a partir desse momento, não imediatamente, mas assim, a partir desse momento eu comecei a olhar para minha identidade de uma forma diferente, começar a questionar algumas coisas que eu gostava, do que eu não gostava. Alguns anos depois dessa descoberta, foi quando eu comecei a pensar nessa mudança do cabelo, assim, da identidade mais visual mesmo, do que me representava. O fato de eu ter convivido durante um tempo com algumas mulheres que tinham cabelo curto e faixa etária diferente, 20 e poucos anos a quase 60, cada uma no seu estilo, cada uma de um tamanho, um comprimento diferente, um pixie mais curto, mais estilizado, o outro pega a máquina e rapa a cabeça, enfim. E ver aquilo mês após mês, crescendo e estilizando de novo, foi me dando uma perspectiva nova, assim, em relação a corte de cabelo. Porque por mais que a gente sabe que cresce, é difícil a gente materializar algumas vezes do impacto que dá, né? Você cortar e esperar crescer. Enfim, acho que quem não tem muito contato com essa diversidade fica um pouco mais difícil. E era o meu caso. Ter esse contato foi importante porque me despertou essa vontade, sabe? E era uma vontade que eu não tinha claro que eu tinha antes, mas eu já tinha antes. E hoje eu consigo reconhecer. Porque, por exemplo, até muito mais nova, desde adolescente, eu sempre gostei de ver esse estilo de cabelo. Eu sempre achei muito poderosa, assim, as mulheres que cortavam e, sabe? Uma coisa meio disruptiva, assim, trazia um poder a mais, na minha visão. E até mesmo o toque da minha mão no meu cabelo, eu lembro que mesmo com o cabelo maior,
eu fazia certos gestos que eu faço até hoje na minha nuca, por exemplo, com o cabelo curtinho, que é brincar com o cabelo, só que eu não conseguia brincar com ele do jeito que eu queria porque ele era grande. E hoje eu fazendo os mesmos gestos, eu entendo que o que eu queria era brincar até ele terminar aqui, perto da minha nuca mesmo. E isso é muito interessante ver, porque eram gestos que eu já fazia antes, sabe? Nessa expectativa, assim, enfim, de ter uma sensação específica de passar a mão no cabelo, que hoje eu tenho por ter o cabelo curto, e na época eu não tinha. Então tudo foi se juntando, outras coisas que fizeram parte, assim, dessa decisão de cortar, que foram importantes, além de ter essa convivência, foi também pesquisar e ver outras referências na internet. Então, eu pesquisei no Pinterest, vi outras referências de rostos parecidos com o meu, para entender cortes que poderiam funcionar, para me sentir mais preparada. E depois de muitos meses, eu realmente decidi. E o passo final foi tomar uma decisão que tinha a ver também como me bancar. Por quê? Você cortar o cabelo e dependendo, né, de quem tá ouvindo, enfim, pode ser um pouco mais segura do que eu era nessa época, principalmente, e não se importar muito com a opinião dos outros, mas não era o meu caso. E tem pessoas próximas a mim que eu me importo muito com a opinião. Na época, essas pessoas tinham opiniões muito fechadas em relação a corte de cabelo. Então, eu vencer essa etapa final foi a parte mais difícil. Eu já tinha decidido o corte, já tinha decidido que eu ia cortar, e aí eu fiquei um tempo decidindo o realmente decidindo, né, marcando para poder marcar de fato a cabeleireira para poder cortar e bancar essa mudança radical. Então, quando eu marquei, eu lembro que inclusive era no final da pandemia, era dezembro quando eu decidi, eu só consegui marcar no final de janeiro, então eu passei ainda quase 2 meses, esperando esse dia. E quando eu cheguei no dia, eu já estava ansiosa, decidida, querendo só ver o resultado. Quando eu sentei na cadeira, ela começou a cortar, e era um primeiro corte de transição, então o cabelo ainda tá acostumado com o peso e o volume que você tem maior. Então, é muito comum que a gente corte e não fique exatamente do jeito que a gente gosta, porque o cabelo ainda tem que acostumar com o novo peso, né, com a nova dinâmica. E eu não estava nem ligando, eu falei: "Do jeito que ficar, eu vou adorar, eu tenho certeza", eu já tinha esse sentimento dentro, é muito doido. Então ela começou a cortar e à medida que ela cortava, eu me via no espelho e eu me sentia mais eu. Eu, assim, sinceramente, sendo muito aberta mesmo, eu já contei isso para algumas pessoas na época, enfim, e sempre que me perguntam sobre isso, foi quando eu entendi um pouco mais do que era amor próprio, quando eu estava vendo o meu corte se formar, o corte pixie, né, o corte pequeno, assim. Porque é uma sensação muito não só libertadora, mas exige muita coragem da minha parte, e ao mesmo tempo foi um ato de amor que eu fiz comigo mesma, porque eu comecei também a me ver naquele corte, a me identificar com aquela estética. Até hoje eu uso, né, cortei em 2021 e, enfim, foi um momento que eu nem tinha terminado ainda o corte e eu já tinha certeza que ia ficar ótimo. Eu não senti medo, não senti receio, não senti que eu ia me arrepender. Eu só queria que terminasse logo pra eu sair me exibindo o corte. E de fato, assim, depois do corte, acho que durante 1 ano, gente, todos os dias eu tirava selfie, eu acordava com ele bagunçado, ele crescia um pouco, aí eu ia cortar e vinha de um jeito diferente, ele ia reacostumando com o peso, e eu me apaixonava por cada uma dessas fases, assim. Foi por isso que eu falei de amor próprio, assim, porque eu acho que foi uma época que eu explodi de me amar mesmo, sabe, de me sentir bonita, de me sentir eu. Hoje continuo me sentindo assim, né, mas foi uma mudança muito brusca na época do corte. E tem uma coisa que me surpreendeu muito na época, que eu não esperava, mas que eu acho que é legal comentar, que eu nunca fui uma pessoa muito feminina, né, nunca fui uma mulher muito feminina nos olhos da sociedade. Né, de quando a gente fala de vestido, de andar de salto, de usar maquiagem no dia a dia, de enfim, de todos esses elementos considerados femininos. E aí quando eu cortei o cabelo, foi uma coisa que transicionou não só o meu cabelo, mas também eu comecei a ver o que combinava com essa nova Rafaela, sabe, que estava se amando, que tinha uma identidade no cabelo novo, então isso me moldou para entender também o que combinava comigo em outras instâncias, não só no cabelo. E aí eu comecei a explorar mais também o meu estilo de me vestir,
ainda dentro do que muitas pessoas falam como desfém, né? Então vou usar esse termo para facilitar. Então, assim, combinando peças do guarda-roupa considerado masculino com o considerado feminino, o que mais me chamou atenção nesse processo foi que hoje eu me sinto muito mais feminina. Eu redescobri um conceito de feminino a partir do meu corte de cabelo, a partir da exploração da minha identidade, do que eu gostava de usar de roupa, e que eu continuo fazendo esse exercício até hoje. Mas eu me sinto muito mais feminina do que antes, quando eu tinha um cabelo maior e eu não tinha uma identidade de roupa, de modo de me vestir, de me sentir eu naquele cenário todo, né, que eu era. E aí, por que eu falo isso? Porque mesmo se eu colocar a roupa que eu vestia antes, hoje, é diferente só por conta do cabelo, porque o cabelo me faz me sentir mais eu, me dá uma personalidade, uma liberdade da minha personalidade que eu não tinha antes. Então, foi verdadeiramente transformador para mim cortar o cabelo de tantas formas que eu acho que eu nem consigo enumerar todas, assim. Continua sendo, porque durante um tempo eu mesma cortei meu cabelo para experimentar o que eu gostava. Agora eu voltei a cortar com profissionais de novo. Vou deixar crescer um pouquinho só. Então, assim, te dá liberdade de explorar tanta coisa, assim, e se descobrir, sabe? Então, nossa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter tomado a decisão de cortar e me permitir ter essas descobertas. Como eu já tinha dado spoiler anteriormente, eu acho muito legal que tem mais de um relato, tem mais de um depoimento no qual as pessoas falam que elas redescobrem a feminilidade, que é uma feminilidade que é para elas. Isso é muito forte no mundo que insiste em dizer que ser feminina é isso e aquilo, em um mundo que insiste em dizer que ser feminina é ter cabelo longo, que só quem é feminina é quem tem cabelo longo. É mais um depoimento que comprova que a importância de você descobrir o que faz sentido para você. E no relato da Rafaela, ela fala que ela descobre entre isso, né, o que é feminino, o que é masculino. Essa dicotomia não faz muito pouco sentido, não faz sentido nenhum. Por isso que quando a gente sai do que é imposto, a gente começa a se reconhecer, porque a gente está olhando para o que nos agrada. Ela encontra algo que não é pré-fabricado, é algo que é feito por ela, que não é algo que foi imposto, colocado em cima, um molde. Não se cabe em moldes. Legal demais. Eu acho muito interessante a parte que ela fala que ela começou a entender o que era amor próprio, é forte, né? Que ela se explode de se amar. Mas não deixo de pontuar algo que ela começa o áudio falando que ela se descobriu que para algumas pessoas, acho que 27 anos é tardio. Não tem isso não. Eu sei que eu tenho ouvintes que se conheceram, que se entenderam, que são 50 a mais, né? Voltando que idade não tem idade para se conhecer, não. O que eu gosto também do relato da Rafaela é que ela diz que foi preciso ela conviver com outras mulheres de faixas etárias diferentes que tinham cabelo curto para ela se aproximar disso e entender que é algo que ela queria. A representatividade desses cabelos no dia a dia dela, de como as mulheres lidavam com esse cabelo, foi crucial para ela entender que é algo que ela queria também, que fazia sentido para ela. E não posso deixar de dizer que, às vezes, quem a gente convive impacta muito nas nossas decisões sobre como a gente se apresenta, a coragem que a gente vai estar. Às vezes, você vai estar se relacionando, seja amigo, seja família, seja relacionamento amoroso, com alguém que vai te incentivar. Outras pessoas vão se relacionar com pessoas que vão te deixar para baixo. Me lembra um pouco do relato da Dana, que mandou por texto, que ela fala sobre ela ter cabelo curto, como isso faz parte da personalidade dela. Mas em certo momento ela tinha uma ficante que conheceu ela com cabelo curto e tudo, do jeito que ela é, mas que insistia em soltar comentários como: e se eu tivesse um cabelo como o seu, eu deixaria ele bem longo. Gosto de você de cabelo longo. E isso é muito frustrante, porque a Dana mesmo fala que é um apagamento da individualidade dela. E é. Eu sempre achei bizarro pessoas que se relacionam com outras já querendo mudar o jeito que a pessoa é. Mas no próprio depoimento da Dana, ela fala que não, né, gente? Que a gente tem que aprender a se amar e saber que a gente não veio ao mundo para agradar ninguém. E esse entendimento, infelizmente, demora.
Às vezes demora. Tem gente que consegue mais cedo. Infelizmente não é fácil não, mas não é fácil não. Às vezes é um depoimento, é um comentário de uma mãe, de um amigo, de uma pessoa do trabalho, de um conhecido, da pessoa que você se relaciona que está impedindo você de ter o cabelo dos seus sonhos. E não que está impedindo, né? Não é só uma pessoa. Mas ter uma pessoa que te apoia faz toda a diferença. Mas não é porque alguém não te apoia que você não pode ir lá correr atrás e cortar o cabelo do jeito que você quer. Como a Dana diz, a gente não veio aqui nesse mundo para agradar ninguém, não. Mas vamos ouvir o áudio da Jaque. Oi, Lê, bom, cabelo, né? Sim, sem dúvida, é algo que mexe muito, né? Acho que todo mundo já teve um trauma de criança com cabelo, né? O que ajuda também. Então, acho que mais jovem assim, criança mesmo, né? Teve um corte que ele era meio Chanel, assim, que eu não gostei, não ficou legal, mas é isso, né? Aquele corte Chanel meio reto, que não dá muito movimento e acaba não combinando muito com você. Acho que isso também leva a gente a ter um pouquinho de medo de mudar o cabelo depois, né? Então acho que talvez essa aí seja uma das camadas, e eu acho que a outra camada é muito como a sociedade, né? Ver as mulheres, essa bagaça desse estereótipo, mas que acho que ao longo do tempo também a gente vai evoluindo em relação a isso, né? Então eu tinha vontade de ter o cabelo curto, mas tinha um certo medo de como que ia ficar esse corte do cabelo curto, né? Eu acho que era mais no sentido eu vou ficar bem de cabelo curto, né? Meu cabelo é cacheado, e aí foi a primeira descoberta. Então, nessa brincadeira, né, do cabelo cacheado, como é que ficaria um cabelo curto cacheado, né? Mas é isso, ele era ondulado, ele não era cacheado. E depois que eu cortei, né, que eu descobri que ficou um corte extremamente liso, porque ele é um cabelo que começa a ficar ondulado, né, que seria ali um 2A, um 2B, alguma coisa assim, depois que ele passa a orelha, né? Então, a raiz é extremamente lisa. Então, hoje eu tenho um corte curto liso, né? E nessa busca dessa representatividade, né, para ver como é que ficaria um cabelo cacheado, foi que Deli Ward aparece aí na vida, né? E tinha o corte da Alexandra. Aí, então, eu tomo coragem, né? Baixo uma foto na internet, imprimo na impressora de casa, vou na rua de cima, na cara e na coragem, também muito sortuda, né? Que é a minha ex-namorada super incentivava. Você quer cortar, corta, né? Cabelo cresce, né? Toda sagitariana desprendida. E foi isso. Eu chego na cara e na coragem, nesse salão, com a foto impressa no A4 e falo, ó, eu quero cortar o cabelo desse jeito aqui, né? E quando termina o corte, para minha surpresa, não tinha cachos, né? Não tinha esse cabelo ondulado. Então sai um corte extremamente liso, né? Joãozinho, tradicional. E com o passar do tempo eu vou brincando com esse cabelo. Às vezes ele fica super curtinho, às vezes ele fica um pouco maior, né? Também fui aprendendo como que eu gostava do corte. Teve uma época que eu quis raspar, eu raspei, mas não gostei tanto do cabelo raspado, né? Então é isso, também mexe muito com a autoimagem, né? E uma certa expectativa de como que vai ficar esse cabelo curto, que acho que traz essa primeira resistência no primeiro momento. E aí você brinca, né? Uma dica, alguma coisa que você falaria, né? Para quem quer cortar o cabelo. Eu brinco que é um caminho sem volta. É, acho que nunca mais deixei o cabelo crescer e não sei se um dia, né? Vou deixar o cabelo crescer de novo. Um ponto interessante de falar é que é um cabelo que exige mais manutenção, né? Então, mês sim, mês não. Você vai no salão, às vezes mês sim, 2 não, mas no máximo, senão o cabelo perde um pouco o corte, né? Mas é um cabelo que eu gosto muito, combina muito comigo hoje, né? Então, acho que quem tem vontade de cortar o cabelo, eu sei que é difícil esse primeiro momento, mas se conseguir vencer esse medo inicial, acho que é uma experiência muito válida, né? E é isso. A Jaque me mandou esse áudio e junto ela mandou a foto da Alexandra de Deli Ward. Então, se você tiver com fácil acesso à internet aí, joga Alexandra Deli Ward, você vai entender do que ela está comentando. Porque sem referências, que é algum dos pontos que a gente já levantou aqui, ela viu uma sapatão bonita lá no Deli Ward e falou, pronto, quero esse cabelo. E é engraçado, né? Essa descoberta dela. Falou, não, meu cabelo é cacheado, para ondulado deve ficar mais ou menos assim. Mas quando eu corto, o cabelo é diferente. Mas o que eu acho mais legal do áudio da Jaque, que em contraponto ao depoimento da Dana, é que ela teve uma namorada da época dela que incentivou, vai lá, corta o cabelo cresce.
Eu acho que esse é o melhor tipo de pessoas para se ter por perto quando você quer fazer uma mudança que você está insegura, seja lá por qual motivo que for. E eu acho que mesmo quem não tem esse apoio, a gente tem que achar força para se encontrar, porque mesmo que a gente demore a se encontrar, ou mesmo que depois de você se encontrar, você não vai deixar ninguém mudar isso, sabe? É como algum dos áudios que a gente ouviu aqui hoje, que se eu não me engano foi da Ruth. Não interessa se a pessoa for falar mal de mim, se eu tô gostando. Quando você se fortalece contra isso, fala, cara, tipo, é isso que eu quero, não importa o que você tem. Às vezes a pessoa que tá te criticando tem um cabelo que você jamais teria, ou se porta de uma forma que você jamais se portaria. A gente tem que parar na vida de se importar com pessoas que a gente não admira, com comentários de pessoas que a gente não, não tem nada a ver. E com o que a gente admira também. Porque, né, pode vir um comentário de uma pessoa que a gente admira, pode vir um comentário da minha mãe, eu admiro minha mãe. Mas os comentários dela sobre o meu cabelo pouco me interessam. Então, para finalizar, vamos ouvir o áudio da Débora. Oi, sapas justas, meu nome é Débora. Quando eu era criança, eu tinha o cabelo super longo. E sempre que a gente ia no cabeleireiro, minha mãe às vezes queria fazer, tipo, corte V, aquelas coisas bem clássicas de infância dos anos 90, né? E eu tinha muito medo de o cabeleireiro, a cabeleireira cortar o cabelo muito curto, assim, e muito curto pra mim já era, tipo, no ombro. E é engraçado, porque eu fui cortando, assim, quando eu fui me descobrindo uma pessoa queer, né, uma mulher lésbica. Eu primeiro cortei, assim, tipo, até o queixo, mais ou menos, ou o pescoço, e o cabelo ficava mais cacheadinho, eu gostava, passei o tempo da faculdade assim. E depois, não sei, acho que em 2018, eu tomei coragem e pedi pra uma amiga cortar ele curto mesmo, assim. Ela, assim, ficou meio. Como eu tenho o cabelo meio ondulado e tal, ela ficou meio com medo de cortar errado e tal, e ficou meio parecido o cabelo da Dilma. Estilo muito volumoso e tal. Na pandemia, a minha esposa cortava e rolaram várias brigas entre a gente, porque, obviamente, ela não era um cabeleireiro profissional. Então, não ficava do jeito que eu queria e tal, porque eu queria uma coisa assim com fade, um corte assim meio mais desfemme, né? E aí, depois da pandemia, ou assim, quando a pandemia já estava menos difícil, né, com as vacinas e tal, eu perguntei para uma colega de trabalho que tinha um corte legal e era lésbica, e é lésbica, onde que ela cortava o cabelo, e ela me deu o contato do salão. E aí eu fui pra lá e a pessoa que cortou meu cabelo é uma pessoa não binária. E assim, simplesmente eu cheguei pra lá e disse pra pessoa que eu queria. E desde então a pessoa super faz os cortes do jeito que eu quero. O cabelo tá, assim, do jeito que eu gosto. E eu me sinto muito mais confiante também, desde que eu comecei a cortar o cabelo com essa pessoa. E é muito bom, assim, eu me sinto mais visível também. Porque onde eu moro tem muito essa coisa do código, assim, de mulheres lésbicas serem muito lidas por essa coisa do cabelo curto e tal. Então eu sinto que eu me torno mais visível. E como é a aparência que hoje em dia eu me sinto mais confortável, eu me torno muito mais confiante também na maneira como eu me movo pelo mundo, né? Então é isso, assim, eu acho que super recomendo uma pessoa, às vezes da comunidade queer, se é possível, né? Porque a pessoa entende mais o que você quer, assim, se você não quer um corte muito convencional, em termos de gênero, né? Então, tô bem feliz. É isso. A Débora toca num ponto muito importante aqui, gente, que é sobre os perigos de pedir para sua namorada cortar o cabelo e isso virar uma crise conjugal. Mas a recomendação dela eu acho sensacional, que é de procurar uma pessoa queer, uma pessoa LGBT para cortar o seu cabelo. Eu acho que vai fazer diferença, principalmente de você se sentir confortável, se for possível, né? Recomendação é tudo. E eu vi também que foi um papo que rolou lá no grupo do Telegram, que é sobre a dificuldade de achar alguém para cortar seu cabelo. Eu tenho cabelo longo, só que raspado na lateral, com a minha skin de lésbica meio termo. Só que eu não me sinto confortável em salão tradicional, que, sei lá, muito heteronormativo, porque as cabeleireiras sempre perguntam, eu acho que elas ficam se perguntando, né, por que que eu fiz no meu cabelo, o olhar, elas não conseguem nem disfarçar, chega até a ser cômico, tipo assim, nossa, mas por que você fez no seu cabelo? Aí depois elas comentam, ah, mas que bom que você tem muito cabelo, né, sempre uma coisa desconfortável, e elas não cortam do jeito que eu gosto, e eu também não me sinto confortável em ir num barbeiro, eu acho que é um ambiente hostil. Isso me levou a cortar o cabelo sozinha muitas vezes com a máquina
e resultou em várias coisas catastróficas. Acho que uma experiência boa que eu tive foi em barbeira mulher. Aí realmente foi interessante. Me senti confortável no ambiente. Inclusive, eu acho que a gente deveria aproveitar esse episódio para fazer um movimento de indicações de pessoas que cortam cabelo pelo Brasil todo. Mas sem ter medo de ser clichê, eu queria encerrar o episódio com alguns apontamentos, com alguns devaneios. Recebendo as respostas que eu recebi, eu fiquei pensando, né, sobre qual que é o corte de cabelo, o que é o corte de cabelo. E sobre a importância do corte de cabelo é mais de como ele te faz sentir. Além de ser bonita, além de todas essas coisas, se sentir bem, é se sentir potente. É ser capaz de, ao mesmo tempo, não tô nem aí porque estão pensando de mim. Isso é uma potência de corte de cabelo. Eu fiquei muito mexida com todas as histórias, porque cada uma delas tem a sua individualidade, tem os seus pontos em comum. Todos relatam sobre coragem, sobre se olhar e finalmente se reconhecer, sobre se escolher. A gente comenta que cabelo é moldura, cabelo é poder, cabelo é identidade, cabelo é político. Cabelo é sobre como a gente se apresenta no mundo, mas principalmente sobre como a gente se apresenta para nós mesmas. Infelizmente, cabelo envolve violência, tem racismo, tem machismo, tem lesbofobia, tem LGBTfobia, tem medo, tem trauma, tem cobrança. Mas tem libertação, tem se explodir de amor próprio, tem gente se explodindo de se amar, tem gente alcançando a sua autoestima, espalhando sua autoestima, contaminando as pessoas com sua autoestima. É sobre quem se viu pela primeira vez, com 18, com 29, com 26, com 30, com 40, com 50, com 60 anos. Cabelo cresce, cabelo muda, cabelo é fase, cabelo é de momento, ou cabelo veio para ficar. A sensação, o sentimento de se sentir inteira, se encontrar, isso fica. Queria aproveitar e agradecer todas as pessoas que tiraram um tempinho do seu dia e compartilharam suas histórias aqui com a gente. Muito obrigada, vocês são fodas. Um beijo grande e até o próximo episódio. Joãozinho, essa expressão é terrível. Não use isso no meu áudio. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.